Compartilhar a tela, não precisa não? Ó, integralismo. Vamos que vamos. Bom, então vamos lá. Gente, para começar, eu queria mostrar para vocês quem foram os fundadores do integralismo. Nosso primeiro movimento de origem fascista, ele é da década de 20, ele é fundado em 22. Não é o integralismo, ele dura pouco tempo, é dissolvido em outras vertentes políticas, mas vai ser na década de 30, tá? E lembrando que na década de 30 nós já temos a consolidação do regime fascista na Itália e a ascensão de Hitler na Alemanha. Nós teremos esse movimento inspirando um movimento brasileiro denominado integralismo. Ele é formado por algumas figuras que já participavam da vida política, por exemplo, Plínio Salgado. O Plínio Salgado, para vocês terem uma ideia, na Semana da Arte Moderna, em 22, ele fazia parte do governo do estado de São Paulo, ele foi um dos articuladores, né? Ele, inclusive, integrou uma vertente mais radical, ultranacionalista, do movimento modernista brasileiro, né? Os antas, e aí ele vai ter também toda uma ideia de exaltação de uma figura indígena, né? Romantizada, aonde o indígena ele é uma figura ideal do Brasil, sendo que ele só vai ser reconhecido se ele se tornar católico, se ele se integrar aos padrões, né? E é interessante que o Plínio Salgado foi o grande líder, mas ele também foi acompanhado de duas outras figuras que também ajudaram na fundação desse movimento, que é o Miguel Reale e o Gustavo Barroso. Sobre o Miguel Reale, tem algumas coincidências, daquelas coincidências muito loucas da vida, né? O filho do Miguel Reale, o Miguel Reale Júnior, foi um dos redatores do impeachment da Dilma Rousseff, junto de Janaína Pascoal. Eu não vou falar que ele é integralista, não é, eu não tenho conhecimento sobre isso, mas a história brasileira ela é muito interessante, porque quando a gente estuda na escola, parece que os fatos acontecem, morrem, e a gente não repara que essas estruturas de poder, essas pessoas continuam tendo influência de gerações futuras, né, na nossa própria história. E aí eu trouxe algumas diferenças que vão mostrar para a gente como que o integralismo surge no Brasil. Esses três sujeitos, eles pensam um pouco diferente. O Plínio Salgado, ele é antimaterialismo. O que seria esse antimaterialismo? Ele é anticomunismo, ele é antiliberalismo, ele acredita que era preciso acabar com essas estruturas, tá? Através de um governo que ele era pautado, né, no espiritualismo. Então, ele vai acreditar nessa função religiosa muito forte na política, só que nesse caso católica, tá? Então, ele é das alas mais, ele está aliado às alas mais radicais do catolicismo. A ideia da família, lembrando que quando a gente fala dessa ideia da família, é muito menos uma valorização da família e muito mais uma valorização de patriarcalismo e de moralismo, que é importante a gente citar. E ele vê o fascismo como aliado. Então, ele não entende que o integralismo possa ser simplesmente relacionado com o fascismo. Ele acredita que nosso movimento tinha características particulares que fazia com que o fascismo fosse apenas um aliado. Então, ele entende que ele é a última bolacha do pacote, sabe? Ele pensa igual ao fascismo, mas ele não é fascista. No Brasil tá cheio de fascista assim, né? Rolou até um meme Exatamente. assim essa semana. Já o Miguel Reale, ele também é anticomunista, antiliberal, tá? Mas ele já entende que o integralismo é o quê? Ele é uma versão do fascismo no Brasil. Então ele já não nega que ele é fascista, sacou? Ele Isso é o aí fascista sumidão, sacou? ele é honesto. Ele é honesto. Ele trabalha com a ideia da defesa de um Estado corporativo. Tá? Essa ideia do Estado corporativo é um Estado que ele vai ter controle sobre os meios operários, é um Estado que ele vai trabalhar ali, de alguma forma, né? O corporativismo ele trabalha com essa ideia do Estado gerindo a sociedade e civil através de relações de poder e de comodidade. Mas nós falamos um pouco mais sobre isso. Já o seu Gustavo Barroso, ele era um tiquitinho mais radical, porque ele era antissemita, assumido. Numa época que a gente ainda não tinha conhecimento do Holocausto. Então, simplesmente, você ser antissemita não tinha problema. Então, ele era antissemita declarado. Ele acreditava também que integralismo e fascismo eram a mesma coisa. E ele era um cara que ansiava por uma proximidade cada vez maior com o nazismo.
Então, gente, aqui, só rapidamente, porque eu acho isso daqui importante. Quando a gente fala que há essa relação entre fascismo e o atual governo, eu não estou tirando isso do meu sovaco, não, tá? O cara me Sim. mete uma placa, Deus, Pátria, Família. Eu Uhum. vou lá na história, eu descubro o que é Deus, Pátria e Família para essa galera. Olha os fundadores do Deus, Pátria e Família aí, amigo. Então, não tirei isso do meu sovaco. A gente precisa começar a conversar sério nesse sentido, porque eu sou questionada várias vezes. Mas por que você está falando sobre fascismo? Por que você está chamando o presidente de fascista? Eu falei, olha, ele pode não ser fascista, mas que ele bebe na fonte do fascismo, eu tenho que comprovar. Próximo passo. Nós precisamos entender o contexto, e aí por isso que chamei a atenção do nosso amigo Col, porque eu falei, vamos prestar mais atenção, ao invés de tentar repetir aquilo que já está sendo dito e que muitas vezes gera falsas simetrias, porque a gente precisa entender de onde vem a origem do discurso anticomunista no Brasil. E boa parte dessa origem do discurso, desse sucesso do discurso anticomunista, sobretudo junto à classe média, isso se dá na década de 30, muito pelas imagens positivas que são trazidas da Europa para cá em relação ao nazifascismo, tá? E também em relação ao sucesso que os integralistas vão ter no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, entre 32 e 37, nós vamos ver que são computadas mais de 500 mil pessoas, né, que se reconhecem como integralistas. Isso é gente pra cacete. Você tá maluco? Imagina, é 500 mil de pessoas. É uma parte delas de classe média. Isso é importante, entender quem que são esses integralistas, tá? É considerado o primeiro partido de massa do Brasil. Você sabia disso, João? Não, não sabia. É considerado o primeiro partido de massa, por conta não só do número de integrantes, mas também pelos tipos de mobilização de rua que eles conseguiam fazer, que até então não tinha tido nenhum partido que conseguia fazer o mesmo. Né? A gente vai ter fenômenos políticos, mas partido mesmo fazendo isso a gente ainda não tinha. E eles tinham mais de 3 mil núcleos locais, ou seja, você tinha núcleo integralista no Brasil todo. E é uma coisa interessante, aí vou fazer um paralelozinho, tá? Que eu acho legal da gente falar, pessoal, vocês precisam entender qual que é a grande sacada hoje, por que a extrema-direita hoje ela ganha tanto espaço, ela ganha tantos adeptos, porque ela aprendeu a se comunicar com as ferramentas que nós temos hoje muito melhor do que a esquerda durante muito tempo. Vamos assumir isso? Né? Escola Carluxo não é à toa. Ah, mas o Carluxo tinha um apoio do Steve Bannon nos Estados Unidos. Então ele soube fazer uma aliança. Eu não quero saber, mas que foi inundar esse país de desinformação que transformou tudo. E você sabe qual era uma das grandes sacadas dos integralistas? Eles entenderam que a comunicação era o elemento que iria aglutinar pessoas. Então não era só um partido político qualquer, era um partido político que ele conseguiu aglutinar mais de 138 periódicos. Não existia nenhum outro assunto no Brasil, naquele momento, que reunia um número de periódicos tão grande. Olha que legal, João. Legal demais. Ou seja, eles conseguiam comunicar melhor do que outras vertentes. E principalmente com a classe média, isso fez com que eles crescessem. Tá? E aí a gente tem aqui essa cartaz anticomunista aqui, muito interessante, que seria aquilo que iria eliminar a ameaça comunista do Brasil. E para finalizar, qual era o projeto desse Estado integralista, que eles chamavam de Estado integral? Chefe nacional como figura central, idolatrada. Centralização, né? Centralização. Estado como guia da economia. Isso a gente já vai ver daqui a pouco que é diferente, não é, João? Não tem nada a ver com o neoliberalismo aí, olá! Então não é uma repetição. Então a gente não precisa. Então não é que o Bolsonaro seja integralista, ele bebe de alguns elementos, mas nós temos conexão com o mundo hoje, certo? Então é outro papo. Ele defende um Estado forte, centralizador politicamente, dividido em conselhos: propaganda, finanças, doutrina, artístico. Tá? Então existe essa preocupação estética e doutrinária. Corporações e federações de sindicato como alternativa às classes, então você desconstrói a ideia de sociedade de classe e redivide a partir de corporações e federações. Harmonia pautada na moral cristã, leia-se, moralismo cristão, diferente de religião. Né? Nós não estamos falando de fé nem de religião, tá, moçada?
e um projeto de educação integral, moral, cívica e física. Uma coisa que é interessante, aí só para fechar o integralismo, gente, e aí quero ouvir o João também, é que muita gente fala assim: ah, eu mesma já disse, esses fascistas brasileiros, eles achavam o quê? Se fosse lá para a Europa, eles iam ser mortos, mas é porque o que aconteceu no Brasil foi um fenômeno brasileiro. Muitos teóricos dizem que, na prática, o integralismo, em termos de ideias, ele estava muito mais próximo do salazarismo, que não. Muitos autores falam que não pode ser chamado de fascista, né, que é um regime português que Salazar esteve no poder por décadas, mas que bebeu de fontes fascistas, tá? Mas ele não pode ser declaradamente fascista, né, por suas características, do que com o fascismo italiano. Outros não, já vão dizer, não, o integralismo ele tem uma ligação muito próxima com o fascismo italiano. O fato é, ele é um fenômeno brasileiro. E se aqui no Brasil não dá para a gente falar em pureza racial, como que os integralistas lidavam com isso? Isso é bastante interessante. É a ideia de que nossa história era particular e que o progresso do Brasil estava intimamente ligado à miscigenação. Só que não é uma miscigenação no sentido de integração. É uma miscigenação no sentido de mistura de raças, que é um conceito que hoje já está em desuso, né? Mas a partir da ideia da submissão, da dominação. Então, nesse mundo miscigenado, todos teriam que ser católicos. Nesse mundo miscigenado, todos deveriam abandonar as suas, né, as suas questões culturais por um projeto único de nação. Entenderam? Então não é uma aceitação do índio. Ah, o indígena, ele era. Aí o Nelson. Ei, Nelson, estava com saudade de você, você ainda não tinha aparecido? Eugenia para pagamento. Exatamente. Eu vou miscigenar, mas a partir de um princípio de eugênico, tá? De embranquecer a população e introduzir na população esses elementos.